Bem, agora, gente, nós vamos falar do novo filo. Qual é o filo que nós vamos falar? É o filo dos anelídeos, ok? Anelídeos. E que filo é esse? Ainda é dos invertebrados. Esse filo é um filo que apresenta algumas características que é bem diferente, né, dos outros que nós estudamos. Ele é um pouco mais complexo. Nós vamos percebendo que à medida que nós vamos estudando outros animais, dentro do reino animal, eles vão se tornando um pouco mais complexos. E os anelídeos, eles têm a seguinte característica: eles têm um corpo mole, eles são formados por anéis, daí o nome anelídeo, então todo o corpo deles são formados por vários anéis. Eles vivem em solos úmidos, podem também ser encontrados nos mares, rios e lagos. Eles têm uma locomoção que pode acontecer de três formas: através das cerdas, que são estruturas caracterizadas pela presença de quitina. Tem também a locomoção através dos músculos, né? O corpo do anelídeo, ele consegue se locomover através dos seus músculos, e também das ventosas. Gente, aqui é uma vírgula que eu esqueci. Eles também se locomovem através das ventosas, que é como se fosse a face, a boca deles. Bem, o sistema circulatório deles é fechado. Dos invertebrados que nós já estudamos, os anelídeos, são os únicos que têm o sistema circulatório fechado. Quer dizer, no corpo dos anelídeos, o sangue circula através de vasos. E outra coisa importante também é que a respiração deles, a troca gasosa, vai acontecer através da sua pele, viu? Bem, os anelídeos, eles são classificados em três tipos. Todos os anelídeos, existem muitos, né? Mais de 15 mil espécies. Eles são classificados em três classes: os oligoquetas, poligoquetas e os hirudíneos. Nome esquisito, né, gente? Mas vamos lá de novo. Oligoquetas, poligoquetas e hirudíneos. Quais as características dos oligoquetas? Eles são chamados oligoquetas porque eles têm poucas cerdas. Gente, as cerdas é como se fossem pequenas perninhas, patinhas, que eles têm em cada anel. Então, no caso dos oligoquetas, poucas, eles têm poucas cerdas. Então, eles vão ter poucas patas entre os seus anéis. Um exemplo que nós vamos ter são as minhocas. As minhocas são representantes dos oligoquetas. Os poligoquetas, olha o nome, poli fala de muitos. Então, quer dizer que eles têm muitas cerdas. Então, a característica deles é a presença de muitas cerdas em cada anel. E o exemplo que nós temos é o Nereis sp. Esses animais, os poligoquetas, eles são praticamente, o habitat deles é marinho. Alguns vivem em água doce, mas praticamente a maioria vivem no mar. Os hirudíneos, eles são caracterizados por possuir pouquíssimas cerdas, e na maioria eles nem cerdas não têm, poucas ou nenhuma cerda. E o exemplo que nós temos aqui é a sanguessuga. Alguém aí já viu uma sanguessuga? Gente, quando ela trisca no seu braço, na sua pele, ela gruda e ela suga o sangue da pessoa. Só que antigamente, né, antes do desenvolvimento da ciência, muitos cientistas, muitos pesquisadores usavam a sanguessuga no tratamento médico. Vocês sabiam disso? Lá no livro, depois vocês podem dar uma olhada, na página 248, nós vamos ter um texto falando sanguessuga na medicina. A sanguessuga, ela suga o sangue. Então, o que eles faziam? Quando alguém tinha um tumor, aquele pus, um tumor grande, eles colocavam a sanguessuga em cima daquele tumor e ela sugava tudo aquilo que era ruim. E assim aliviava a dor daquela
pessoa, né? Interessante, gente. Viu como o ser humano é muito inteligente? Então, como é a reprodução desses animais? Pode ser sexuada e alguns são assexuados. No caso das minhocas, as minhocas elas são hermafroditas. Vocês sabem o que é um animal hermafrodita? Lembra? Eu já falei. O hermafrodita é aquele que vai ter os dois gametas. Ele tanto tem gameta feminino como ele tem gameta masculino. E aqui no livro, eu quero que vocês abram aí na página 249, vai mostrar mais ou menos como acontece a reprodução das minhocas, que são hermafroditas. Então, o que vai acontecer? Aqui na imagem 1 vai dizer que as duas minhocas, elas vão se ligar, elas vão se emparelhar exatamente nos seus poros genitais. E quando elas se emparelharem no poro genital, elas vão trocar os gametas. Uma vai lançar gameta na outra e a outra na outra, né? Entendeu, gente? Uma coloca o gameta masculino que ela tem na minhoca do lado. E a minhoca do lado pega o gameta masculino e lança na outra minhoca. Elas vão só trocar os gametas. E assim vai acontecer a sua reprodução, certo? Depois que acontece essa troca, em seguida vai ser produzido um casulo, como vocês podem ver aí na figura. Esse casulo, né, ele vai conservar os óvulos que vão se desenvolvendo nesse casulo e aí depois de algum tempo esses ovos vão ser lançados fora e assim surgem novas minhocas, ok? Gente, as poligoquetas, geralmente, elas têm sexo separado. Vai ter as poligoquetas femininas e as poligoquetas masculinas. E elas vão se trocar, né, os seus gametas. Algumas vão liberar os gametas, no caso que elas vivem no mar, vão liberar os gametas em um certo lugar. E ali o gameta vai se encontrar, o gameta masculino com o gameta feminino, né, de uma outra poligoqueta, e ali no fundo do mar vai acontecer a fecundação e eles vão se desenvolver. Mas haverá essa troca de gameta. No caso dos erudinos, alguns eles vão ter fecundação interna. O que é a fecundação interna? Aquele embrião ele vai se desenvolver no interior do ser vivo. Isso é fecundação interna, quando se desenvolve dentro de um ser vivo. No caso dos erudianos, acontece dessa forma, ok? Assim, meninos, nós encerramos a parte dos anelídeos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aí no grupo, mas é muito importante que ao terminar o vídeo, vocês façam uma leitura dessas páginas que eu acabei de falar e vejam aquilo que vocês não entenderam para a gente poder tirar a dúvida, tá certo? Então foi muito bom. Até a próxima semana. Um cheiro. Que Deus possa abençoar cada um. Tchau.